alguns anos que a receita não vem crescendo, ou não vinha crescendo, né? E o lucro também não, e ela distribuiu um bom dividendo, mas os dividendos também não cresciam. Então era uma ação que parecia assim tipo uma renda fixa, né? E alguns até diziam assim, é a ação da viúva, né? Que sempre vai receber um dividendozinho, está sempre aí firme. Mas, de um tempo para cá, a firma já começou a investir, né? Está se movimentando. Então, nós vamos analisar para ver o que está ocorrendo aí. Vamos ver que preço nós poderíamos adquirir essa ação. Bom, vamos ver a estrutura acionária primeiro da STET. A STET é controlada pela AS Holding do Brasil, tá? E a S Holding é controlada pela AS dos Estados Unidos, tá? Então ela tinha 24% do total, né, que era 61% das ONs, e a BNDES tinha 28%, né? Mas, em dia 5/8, houve um acordo aí, e a STT adquiriu mais uma porção de ações do BNDES, né? E agora a Holding, ela tem o total de 42% do total das ações, e o BNDES agora tem somente 9,91, ok? E a STT, ela é nível 2 de governança corporativa do B3, né? Sob o código de TIET 11, tá ok? E ela tem tag along de 100%. E a STT também informou que ela planeja transformar todas as ações em ON, ou a empresa passaria para o nível 1 de governança. Bom, continuando aqui, então, nós temos aqui, né, os dois controladores maiores, que é a STT, e temos aqui a STT Energia, que é a principal, né? E embaixo dela, ela tem o controle de várias outras empresas aqui. Essa Alto Sertão 2 é uma eólica, né? Uma eólica grande, e as outras três aqui são solares, né? Empresa de energia solar. Bom, atualmente a STT ela conta com um portfólio de capacidade instalada de 3,7 gigawatts, tá? E desse total de gigawatts, aproximadamente 71% é de energia hidráulica, hídrica, e os outros 29% é de energia eólica e solar. E a empresa, ela tem um pipeline, ela vai adicionar mais 1,4 gigawatts. Ela já está trabalhando para instalar esse 1,4 gigawatts. E também ela tem um pipeline, ela está em análise aí para adquirir mais, ela está em fase de negociação para adquirir 2,9 gigawatts. Então, é uma empresa que ela está investindo bastante nessa área de energias alternativas, né? Um ponto bastante importante que nós devemos analisar aqui, na questão da fonte hídrica, as centrais hidrelétricas, que nós vemos aqui o seguinte, ela tem várias, né? Mas sendo que praticamente quase todas elas estão vencendo em dezembro de 2029, tá? Então, praticamente aqui, só sobraram essas duas últimas aqui, que é 4 milésimos, né, do total, que vai ir até 2032. Então, nós temos que considerar, numa avaliação de preço adequado, essa questão aqui de que a empresa, a partir de 2030, ela pode perder boa parte dessas concessões, né, que entrariam em leilão, ou ela pode até ganhar vou dizer, com uma margem menor, né? Então, isso nós temos que considerar uma precificação. Nós vemos aqui também a parte das energias alternativas, então nós temos aqui o complexo eólico, tem o complexo Alto Sertão 2, que já está em operação, né? Tem 386 megawatts, e ela está em desenvolvimento o complexo Tucano, né? Então ela tem a fase 1 e fase 2. A fase 1 é uma joint venture, que é um controle compartilhado, né? Com 50% da Unipar e 50% da ES. E a fase 2 não, aí é 100%
da, da STET. E ela tem mais um pipeline que é do complexo Tucano, já esse aqui ela já está trabalhando, né? Tem mais de 260 megawatts, que é a fase 3, né? E tem o complexo eólico de Cajuína, que é bastante grande, né? 1.100 megawatts a ser desenvolvido. Tem também os complexos solares, né? Complexos solares, ela tem 150 megawatts, então ela tem duas fases aqui e já estão em operação, né? Desde 2019. Também ela adquiriu há uns 15 dias atrás o complexo eólico Ventus, que tem capacidade de 187 megawatts, é 100% operacional, então já está em operação, né? E ela contratou 100%, né? Então, com um custo de aquisição de 269,3 por megawatt-hora. Ela pagou 650 milhões de reais. Então, como eu havia falado, o complexo Tucano, a empresa já está em desenvolvimento, né? Então, nós vemos aqui que até o final do segundo semestre de 2022 vai entrar em operação, né? Esse complexo aqui, que é o complexo de projeto Tucano, que são duas fases. Tem fase 1, que eu já falei que é compartilhado, né? É uma joint venture, né? E a fase 2, que é 100% da STT. Nesse segundo trimestre aqui, o 2T 2020, a empresa teve um EBITDA de crescimento de 22%, né? Teve um crescimento bastante significativo. E o lucro, então, foi excepcional, cresceu 236%. E a empresa também, ela já distribuiu 8,9% de dividendos, de dividend yield, né? Isso aí é praticamente 100% acima do CDI dos últimos 12 meses, né? Que foi em média 4,57. E ela informou também que ela distribuiu 112% do lucro, né? Então foi 112% de payout. Isso também é um ponto bastante significativo que mostra que a empresa continua, apesar dos investimentos, né? Ela continua investindo, distribuindo bastante dividendos. Também a questão de geração de caixa aqui, a parte de desalavancagem é muito importante, que a empresa, até o primeiro semestre de 2020, primeiro trimestre, né, ela tinha uma alavancagem de 2,64 e passou para 2,36. Então, houve uma pequena desalavancagem aqui. Isso aqui é o seguinte, é o EBITDA dividido pela dívida líquida, né? Então, isso mostra que com a geração de caixa, em 2,3 anos, ela pagaria toda a dívida que ela tem. Também a empresa informou, né, que no segundo trimestre ela teve um crescimento aqui, né, de geração de energia hidráulica de 10,4%. Tá? Isso aqui praticamente foi essa água vermelha, aqui na usina de água vermelha, que é a maior delas, né, que aumentou em 44%. Né? E o restante não, o restante até foi menos, né, a geração menor. E no semestre, então, ela teve um crescimento, né, de geração hidrelétrica de 6,1%. Vamos agora analisar o desempenho financeiro, né, desse segundo trimestre. A empresa ela teve uma receita praticamente quase igual ao segundo trimestre de 2019, até com uma redução de 2%. Mas a margem operacional líquida teve um incremento de 15,6%. Essa margem operacional líquida significa o seguinte, é a diferença entre a receita e o que a empresa necessita comprar de energia, né, para fornecer a todos os seus clientes. Então, essa diferença, que chama-se margem
operacional líquida. E como é que ela conseguiu, né, esse incremento aqui? Porque ela, é claro, ela comprou menos, por quê? Porque ela teve um incremento da energia hídrica, né? Que ela fez alocações, né? E como nós já vimos, houve um crescimento um acréscimo de energia hidráulica, né? Nos trimestres que passou. E teve um aumento da margem solar, também um ponto importante, né? E a margem, o incremento da margem eólica também. Porque a margem, as energias este ano foram foi bastante interessante, né? Então ela teve uma eficiência de 98% versus 96% no semestre, o trimestre de 2019. Então, com isto, ela teve um desempenho financeiro bastante interessante aqui. E claro, aí as despesas operacionais foram em linha com a reportagem de 2019. Com isso, claro, o EBITDA cresceu, né? Cresceu 21,8%, foi um crescimento bastante significativo, e o resultado deve-se principalmente aos incrementos da margem líquida, né? Como eu já havia falado. Ponto também que ajudou bastante no crescimento do lucro da empresa foi o resultado financeiro. Então, houve uma redução das despesas financeiras, vamos falar assim, né? Que teve receitas e despesas, né? Então, ela teve um fluxo negativo de receita do ano passado de 100 milhões, esse ano foi 36 milhões. Então, houve uma redução aqui de 63%. Então, isso aí contribuiu. Então, essa contribuição aqui da redução foi devido aos menores juros que estão sendo praticados este ano, né? Então, a empresa, ela teve uma atualização monetária dos debêntures, né? Então, provavelmente ela quitou debêntures mais antigos, que tinham juros maiores, e lançou debêntures com juros menores, né? E com isso, claro, está fazendo uma boa economia aqui. Com isso, né, baseado no crescimento do EBITDA e no resultado financeiro, a empresa então teve um resultado de 235% acima do auferido de 2019, do 2T19. Né? E no acumulado do ano, ela teve 99% acima. Então, teve um bom crescimento. Bom, vamos fazer uma comparação aqui dos múltiplos, né, entre a Jet 11 e a EG3, que é a ENGIE, né? O EN. E vamos comparar também com a energia do Brasil. Né? Então, nós vemos que a STT e a ENGIE são duas geradoras. Né? Então, é um pouco até complicado comparar com a energia do Brasil, que a energia do Brasil é praticamente 49%, 50% é de distribuição. Né? Depois ela tem geração, tem térmica, também tem hidráulica, mas a boa parte aqui é de distribuição, e ela tem uma pequena quantidade de transmissão. Né? Então, nós vemos que o preço sobre lucro da Tietê está 14,3, a Engie está 16,6, né? E a Energia do Brasil 10,11. Né? Então, nesse aspecto aqui, a Energia do Brasil, o preço sobre ela está bem melhor que as outras duas. Né? Isso que foi até mais baixo ainda o preço sobre ela, mas houve um não recorrente. Né? A dívida líquida, então a Tietê está um pouco maior, está 2,4, mas nada preocupante, né? Bem administrado. Só lembrando que a STT, o covenant dela é 3,8 negociado com os bancos. Né? Então é o compromisso com os bancos que ela não pode ultrapassar isso. Né? Senão os bancos podem exercer as garantias. E a ENGIE é 2,17 e a Energia do Brasil 2. Então vê que a Energia do Brasil é um pouco menos alavancada, mas também são todas as três tranquilas. Né? A margem líquida aqui, que é a grande diferença entre as geradoras e a Energia do Brasil. Você vê que a Tietê tem a margem líquida de 19,6, a Engie 20,3 e a Energia do Brasil 6,8. Né? Então ela tem essas duas geradoras têm uma margem líquida muito boa, né?
E com isso, claro, o ROIC delas também, né, é bem melhor do que a NBR, né, que a NBR tem 6, 9, aliás, e a ROIC da Tietê é 17, da Engie 16. As duas aqui são bem parecidas, né, o ROIC. E aí, claro, e com isso, como as empresas têm uma margem líquida grande, elas podem também ter elas fazem bastante distribuição, o DI delas é bem alta, né? Então, estou projetando a Tiet 11 aqui com 7,3% de DI, a Engie no preço atual de 5,5% e a Energia do Brasil 3,3%. O payout da Tietê é 100%, né? Então ela consegue mesmo, né? Investindo, ela consegue distribuir bastante. E a Engie é 60%. A Energia do Brasil, nós vemos aqui, então, que o payout é bem mais baixo, né? 24,6%. Se nós olharmos aqui no critério do DI do Brasil, nós vemos que a AS Tietê atende, a Engie também atende, né? Que elas têm um dividendo para ver que é quase praticamente bem perto dos 6, a energia do Brasil não, né? Já não atende. Agora, se olhar no PEG ratio, né, que é o PL dividido pelo crescimento, a Tietê 2, né, então ela está acima, que é o máximo seria 1, e a Engie está mais longe ainda, está quase com 3, né, se nós considerarmos um crescimento de 5% ao ano. Né? E a energia do Brasil está próximo de 1,4, então ela está mais próxima do PEG aqui, né? PEG máximo. E o PEG, né, se analisarmos o PEG é a diferença do PEG ratio, a diferença que o crescimento aqui no denominador é o crescimento mais o DI, né? Então, se eu estimar um DI de 7%, aliás, um crescimento de 7%, vai dar praticamente 1 aqui, né? E a Engie aqui daria 1,6, né? Então, um pouco acima do máximo de 1. E nesse quesito aqui, a energia do Brasil está 0,85, então ela está atendendo até com folga, né? Seria bastante, nesse quesito está bastante interessante. E no critério Graham, nós vemos aqui que a Tietê ela seria o preço máximo de compra 9,50, hoje ela está com 14,60, então no Graham não atende, e na Engie, então, menos ainda, né? A Engie está na faixa do 43, e aqui 23,22 é o máximo, né? Já a energia do Brasil, pelo critério Graham, é R$30 o máximo, né? E ela está negociada entre 17 e 18. Então, nesse critério aqui, a energia do Brasil está com um preço muito bom, né? Seria ótimo. Porém, a gente não pode, assim, analisar que esses critérios ficam complicados, né? Porque são empresas diferentes. Nós vemos aqui, por exemplo, a Tietê e a Engie, elas têm uma margem líquida muito grande. Então, elas podem distribuir bastante, porque elas têm uma margem grande. Inclusive, os projetos delas dão um retorno bastante alto, né? Então, as empresas, ela podem distribuir bastante e investir. Agora, a Energia do Brasil, não. Você vê que ela tem uma margem bem menor, né? Margem líquida menor, então os projetos também, o ROIC, não são lá muito, não dão um retorno muito grande, então a empresa ela tem que reter mais o lucro dela para investir, pelo menos isso que está mostrando, né? Claro que a gente também tem que ver o preço sobre lucro, né, que ela está descontada. Então, não dá para dizer que uma é melhor que a outra, né? Então, para fazer isso, nós teríamos que analisar os projetos delas, os investimentos que elas estão fazendo, o crescimento dos lucros, fazer uma estimativa do crescimento dos lucros que ela vai ter nos próximos anos, né? E fazer esse fluxo aqui e analisar, trazer a preço presente, né? Para ver qual é que seria melhor, né? Mas é sempre complicado, né? Porque estimativa futuro nunca tem precisão. E agora nós vamos analisar aqui o preço, né? Então, nós vemos aqui que desde 2017 o preço quase não sobe, você vê que é um preço que é mais ou menos constante, né? Entre 10 e 14, 10 e 15. Né? No final de 2019 para 2020, ela deu uma subida bastante boa, né? Depois caiu com a pandemia, claro.
mas vê que ela está na faixa perto dos 15 sempre aqui, né? Agora, já a Engie já deu a partir do final de 2018, né? 2019, ela já cresceu bastante, né? Com os investimentos que ela está fazendo, cresceu bastante o preço. Mas o mais importante aqui é nós vermos o preço sobre lucro. Então, olhando o preço sobre o lucro, nós vemos que a Engie ela está perto do mínimo, né? Ela sempre variou preço sobre lucro na faixa do 15 a 20, né? Entendeu? E hoje ela está perto do 15, então ela está, eu diria assim que está bem abaixo da média, né? Está quase no mínimo dela, né? O mínimo seria, ela nunca abaixou abaixo de 12, né? E já a Engie não, a Engie ela já está, que ela está quase que na média aqui, né? De 2018 para cá, né? Claro que de 2019 para cá ela já está abaixo da média, né? Então também não dá para dizer que está caro, está com preço bom agora também, né? Então agora nós vamos fazer uma análise de que preço justo baseado nas premissas, né, que eu vou mostrar aqui, né? Mas claro, cada um tem sua premissa, né? E que eu vou mostrar aqui como que eu fiz, né? Para calcular um preço justo. Então é o seguinte, eu parti do EBITDA da empresa e a partir daí fiz os descontos para ver o que sobra para o acionista, né? Então o que sobra para o acionista seria o preço justo. Então nós pegamos o EBITDA, tem que descontar, né, o imposto de renda, a variação do capital de giro, né, se houve os acréscimos, os incrementos, o CAPEX das empresas que ela vai fazer no futuro, né, nós temos que descontar também, e descontar os juros. Descontando tudo isso, seria só para o acionista. Então, teoricamente, ela deveria distribuir essa diferença para o acionista. Claro que pode ser que ela não distribui tudo, porque ela possa investir mais também, né? Ou reter, né? Para fazer caixa. Bom, de qualquer maneira, então, como é que nós fizemos aqui? Nós temos o preço total, né? Hoje está em 5,7 bi. E aí eu fiz um cálculo aqui dos juros, né? Então a empresa, ela está praticamente em cima da dívida líquida dela, está pagando 5,2% sobre a dívida de juros, né? Aqui, então, eu peguei a dívida bruta, né, que está em 4,7 bi líquida, aliás, bruta, né? E tem o caixa, então, e aqui, nesse bruto aqui, eu somei mais 650 milhões, que é esse projeto da Complexo Ventos aqui, né? Então, por isso que aqui está 282, sendo que neste ano que passou foi 248 milhões, né? Então já estão colocando um pouco mais de juro aqui para a empresa pagar. Então aqui eu peguei o imposto de renda, né, do último ano, dei uma olhadinha aqui e estimei em 130 milhões, né, que ela vai pagar, que foi a média de 124 milhões, o capital de giro e o CAPEX. O CAPEX aqui, eu coloquei o CAPEX que é 304 milhões, que foi a média dos últimos 3 anos, e somei mais 300 milhões, né? 300 no primeiro ano, mais 300 no segundo, para pagar esse complexo Ventos, né? E mais um pouco nos outros anos, aí já uma pequena quantidade. Mas o que nós temos que considerar é o seguinte, o CAPEX que nós temos que considerar para descontar é o CAPEX que a empresa usa do capital próprio, né? Porque tem uma parte do CAPEX e da variação do capital de giro também, que ela usa capital de terceiro, né? Ela usa o capital de terceiro boa parte dos projetos. E hoje, então, praticamente 63% ela usa capital próprio. Então, ela tem aqui 27% de capital de terceiro. Então, eu multipliquei, né? O total do CAPEX vezes 0,63, foi o que eu encontrei aqui. Outro ponto importante aqui, esse aqui é um ponto muito importante, é o crescimento do fluxo de caixa, né? Então, eu considerei aqui no 2020, eu já coloquei um pouco conservador, eu reduzi um pouquinho, já que ela
que eu entendo que no segundo trimestre ela teve um lucro bastante alto, então eu coloquei menos 3% em relação ao último ano, né? E aí já coloco mais 6%, e aí coloco mais dois anos aqui de 8%, 2022 e 2023. Por que isso? Porque é o seguinte, a empresa que ela já está desenvolvendo, então ela vai passar para 5 gigawatts, né, que foi comentado. Né? Isso aí dá 30% acima da capacidade instalada dela. Isso aí em 3 anos ela vai já estar operando tudo isso. E 30% equivale a 8,7 anual acumulado, né? Então, claro, eu coloquei 6% aqui, mais 8 aqui, coloquei mais 7, porque a empresa vai continuar investindo. E depois eu continuei colocando mais 5%, que poderia até ser maior, né? Eu estou colocando 5% só. Porque a empresa vai ter que continuar investindo, ela já informou que tem mais 2,9 gigawatts, né, que está em pipeline, está em negociação, que a empresa ela tem que, como dizer, colocar sebo nas canelas, porque em 2030 ela pode perder boa parte das concessões hidráulicas. Né? Então é o seguinte, então o que eu fiz? A partir de 2030, na perpetuidade, eu coloquei crescimento somente de 3,5%. Eu considerei uma inflação futura de 2,5% e um crescimento, né, do PIB mais 1%. Né? Então, um crescimento real de 1%. Seria então um somatório dos dois, a 3,5%. Aqui eu acho até bem conservador, né? Porque já vi analistas colocando 5%, e eu coloquei aqui também 70% do lucro de 2029, porque aqui eu estou considerando que ela vai perder um percentual aqui das concessões hidráulicas, né? Ou vai renovar, mas com uma margem líquida menor, vamos falar assim. Então eu já coloquei 70% aqui. Com isto, né, continuando aqui, então, o fluxo de caixa está na linha 35. Na linha 36 aqui, então, eu calculo o fluxo de caixa por UNIT. Né? UNIT é uma UN mais 4 PN. Né? Aqui embaixo, então, eu trago para o valor presente. Né? Claro, aí é aquela famosa fórmula, né, que vai dividir, né, o fluxo dividido pela taxa de desconto elevado à potência dos anos. Né? Então, com isso, a gente soma todos os valores presentes, né? Mais a perpetuidade, aí dá um preço que eu encontrei de 14,54. Hoje a empresa está negociando na faixa de 14,60, 14,65. Então está bem parecido, né, com vamos dizer assim, com as premissas que eu usei. Né? Então está praticamente sem margem de segurança aqui. Né? Então vamos dizer assim, se a pessoa quiser comprar com essa premissa uma margem de segurança de 10%, ela teria que comprar a 13,50, né? Que eu acho até difícil chegar nesse preço. Mas o investidor também pode fazer o seguinte, vamos dizer assim, mas eu estou bastante conservador aqui. A inflação futura vai ser 3%. E aqui vai ser um crescimento de 2%. Então, você vê que aí já na perpetuidade dá 5%, que tem muitos analistas até que colocam isso aqui. Aqui já dá R$ 15, né? Então R$ 15 já seria um preço justo. Mas também a empresa, ela tem uma receita constante, então é uma empresa de baixo risco, né? Você vê que o preço até nem varia muito. Esse 70% aqui está até com folga, poderia colocar 60% aqui. Então daria uma taxa de desconto 10,6%. Aí está tranquilo também, né? Então seria assim, 7 mais 3,6, 3,6 de prêmio, né? Daria 16,34. Então vemos que até 15, até 16 reais poderia comprar se fôssemos mais otimistas, né? Claro, mas aí o sujeito também pode falar assim, não, mas essa taxa de dívida de risco aqui também
a inflação vai subir, o mercado vai aumentar aqui, vai passar para 8 aqui, né? Para 2031 passaria para 8, aí já cai para 14,45, né? Praticamente quase igual a que eu tinha calculado anteriormente. Então, assim, baseado nas premissas que eu usei, eu diria o seguinte, que quem quer comprar com uma margem de segurança bastante grande, R$ 13 é uma margem muito boa, né? Seria ótimo comprar, mas vai ser difícil. Mas eu diria que até R$ 15 daria para comprar, né? Dá para comprar, né? Já que a empresa vai crescer, claro que nós temos essa dúvida de 2030, né? Mas nós notamos que a empresa está investindo muito. Nós podemos fazer também de uma outra maneira. Hoje ela está a 14,60. Então nós vamos fazer, no preço atual, vamos analisar dividendos agora, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um fluxo de caixa aqui, né? Então vamos dizer assim, o investidor vai ter uma despesa de 14,60, que é o preço dela agora, mas vai ter um fluxo positivo começando de 1,05 reais, né, que é os dividendos da empresa, né? Entendeu? Então, o fluxo do acionista eu coloquei como 1,03, o lucro, né, foi 1,01, né, mas considerando que a empresa ela está um payout mais do que 100%, então começamos com 1,05. Aqui eu coloquei o crescimento como eu tinha colocado no outro, né? 6%, 8%, 8%, 7% e 5%. Né? Depois 5% até o ano 10%, e na perpetuidade 3,5%. Tá? E claro, aí o prefixado 2031 aqui, ó. Vamos colocar 2031. Coloquei 7%, com isso deu um TIR de 10,76. Né? Em relação ao prefixado 7%, você vê que ela está com um prêmio de 3,76% acima do prefixado. Se nós considerarmos o prêmio do Ibov padrão de 6%, então você multiplicar 0,63 aqui, que é um fator, né? Vezes 6 dá 3,76. 3,76 mais 7 deu 10,76, né? Então, o fator de risco aqui com 0,63, né? Com um payout aqui, coloquei com uma redução de 75%, né? Dos dividendos a partir do ano 11, né? Se eu colocar 70, como eu havia colocado no outro exemplo, né? Aí já daria 10,52. Também não deu muita diferença, né? Que aí a perpetuidade já está mais longe, a partir do ano 11, né? Então nós vemos que a empresa, então, mesmo pelo dividendo, dá para notar que é bastante parecido, ela está com uma margem razoável, mesmo a 14,60. Né? Claro, se for R$ 14, já 10 pontos. Se colocar 13 aqui, então seria ótimo, né? Seria 11. O 11 já está com um tiro muito bom, né? Vamos colocar 14,60 aqui. Nós vemos aqui que a Selic hoje é 2%, né? Você vê que ela está 462% acima da Selic. Então é uma margem bastante grande, né? Então, mesmo que ela caia, mesmo que ela distribui menos dividendos, vamos dizer que ela comece com R$ 1 aqui, ó. Então, nós vemos que, mesmo analisando os dividendos aqui, não daria muita diferença. Bom, pessoal, então as premissas que eu usei foram essas, né? Cada investidor tem que usar suas premissas, né? Como eu falei, é uma empresa que começou a investir, né? Aproveitando que os juros estão baixos, e cabe a cada investidor aí fazer a sua análise. E então é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Então, sucesso a todos os investidores aí dos grupos.